Feche os olhos por um instante e pense na diferença. De um lado, o peso do mundo real, boletos para pagar, e-mails para responder, a incerteza do futuro, o ruído constante da vida cotidiana. Do outro lado, a clareza de um tabuleiro de xadrez, a grama perfeitamente delimitada de um campo de futebol, ou o mundo fantástico que se abre na sua tela quando você aperta Start. O que, exatamente, separa esses dois universos? Qual é a linha invisível que cruzamos quando deixamos de ser uma pessoa com preocupações e nos tornamos um jogador? A resposta é muito mais profunda e poderosa do que simplesmente é só um jogo. Existe um conceito, uma espécie de feitiço social que lançamos o tempo todo sem perceber, que nos permite criar ordem a partir do caos e significado a partir do nada. Seja bem-vindo de volta à Universidade Andarilho. Na nossa primeira aula, descobrimos o mapa universal das histórias, a jornada do herói. Hoje, vamos explorar o terreno onde essas jornadas acontecem. Vamos falar sobre a fronteira sagrada que delimita o jogo da vida real, um conceito que o filósofo holandês Johan Huizinga chamou de círculo mágico. Entender esse círculo não é apenas fundamental para compreender por que os jogos são tão cativantes, mas também revela uma das ferramentas mais essenciais que a humanidade possui para construir a própria civilização, para lidar com a ansiedade e para dar sentido à nossa existência. Prepare-se para descobrir que você vive cercado por círculos mágicos e nem sabia. O homem que brinca. No início do século XX, em uma época de grandes guerras e transformações industriais, Johan Huizinga propôs uma ideia radical em sua obra-prima, Homo Ludens, que significa o homem que brinca. Ele argumentou que, antes de sermos Homo sapiens, o homem que sabe, ou Homo faber, o homem que faz, nós somos fundamentalmente Homo Ludens. Para Huizinga, o ato de brincar e de jogar não é uma atividade trivial para passar o tempo ou uma simples preparação para a vida adulta. Pelo contrário, ele é uma função primária e necessária da vida humana, a própria fonte de onde brota a cultura. Rituais religiosos, sistemas de leis, a arte, a poesia, a guerra e até a filosofia. Tudo isso, segundo ele, nasceu dentro da esfera lúdica, dentro de um espaço de faz de conta com regras próprias. É aqui que surge o conceito central, o círculo mágico. Pense em qualquer jogo. Antes de ele começar, os jogadores concordam, de forma tácita ou explícita, em entrar em um espaço-tempo temporário e excepcional. Um campo de futebol é apenas um gramado, mas, durante 90 minutos, ele se torna um palco para proezas e dramas. Um tabuleiro de xadrez é um pedaço de madeira quadriculada, mas, dentro do jogo, ele é um reino em guerra. Quando você entra nesse círculo, você aceita voluntariamente um conjunto de regras que não se aplicam ao mundo lá fora. Você não pode usar as mãos no futebol, você só pode mover o bispo na diagonal. Essas regras, que seriam absurdas na vida real, são o que constituem a realidade do jogo. O círculo mágico é essa fronteira conceitual que separa o mundo comum do mundo sagrado do jogo. A beleza e o poder desse círculo residem na sua capacidade de criar um universo alternativo e ordenado. A vida real é caótica, ambígua e, muitas vezes, frustrante pela sua falta de regras claras e objetivos definidos. Dentro do círculo mágico, tudo é diferente. O objetivo é cristalino: fazer o gol, dar o checkmate, derrotar o chefe final. O feedback é imediato. Você acerta ou erra, avança ou recua. Essa clareza proporciona um alívio psicológico imenso. É uma fuga temporária da complexidade esmagadora da existência para um refúgio onde o esforço tem uma recompensa direta e as regras fazem sentido. É por isso que nos sentimos tão atraídos, tão imersos, tão vivos quando estamos jogando. Estamos, por um momento, habitando um universo perfeitamente compreensível. A tensão e a liberdade dentro das regras. Estar dentro do círculo mágico não significa apenas paz e ordem. Huizinga sabia que um elemento essencial de qualquer jogo é a tensão. A incerteza do resultado, o desafio, a possibilidade do fracasso. Pense em um jogo como Dark Souls. Ele é famoso por sua dificuldade implacável. O círculo mágico que ele cria é um mundo sombrio e punitivo, onde cada passo em falso pode levar à morte. No entanto, os jogadores não abandonam, eles persistem. Por quê? Porque as regras, embora brutais, são consistentes e justas. A tensão de enfrentar um inimigo formidável, sabendo que a vitória é possível, mas extremamente difícil, gera uma das experiências mais potentes que um jogo pode oferecer. A superação dessa tensão leva a uma catarse, a um sentimento de triunfo que seria impossível sem as regras rigorosas que a criaram. Isso nos leva a um paradoxo maravilhoso. As regras não nos aprisionam, elas nos libertam. Parece contraintuitivo, mas é a pura verdade.
Imagine tentar jogar tênis sem a rede, sem as linhas da quadra e sem as regras. Seria um caos sem sentido. São precisamente as limitações: a altura da rede, o tamanho da quadra, a forma como se pode rebater a bola, que forçam os jogadores a desenvolverem habilidade, estratégia, criatividade e elegância. As regras criam um desafio que permite a maestria florescer. O mesmo acontece na arte. O poeta que escreve um soneto está limitado a 14 versos e um esquema de rimas específico, e é essa restrição que o força a escolher cada palavra com um cuidado imenso, resultando em uma beleza que talvez não existisse em um texto livre. Dentro do círculo mágico, as regras não são uma prisão, mas a arquitetura que permite uma forma específica e significativa de liberdade. É por isso que o círculo mágico é o laboratório perfeito para o comportamento humano. Como as consequências não são permanentes, um game over não é a morte real. Nos sentimos seguros para experimentar. Podemos testar diferentes estratégias, podemos ousar ser mais corajosos ou mais cautelosos, podemos falhar repetidamente sem um custo existencial. Cada tentativa fracassada em Dark Souls não é um fim, mas um ciclo de aprendizado. Estamos praticando resiliência, resolução de problemas e regulação emocional em um ambiente controlado. O jogo nos permite confrontar o fracasso de frente, aprender com ele e voltar mais forte. Uma habilidade que é, talvez, a mais importante que podemos levar para o mundo real, para fora do círculo. Exportando a magia para a vida real. Agora chegamos ao coração da filosofia da Universidade Andarilho. O que fazemos com esse conhecimento? A lição do círculo mágico não é que devemos nos refugiar para sempre nos jogos para escapar da realidade. A verdadeira lição é que podemos e devemos usar essa mesma magia para estruturar nossas próprias vidas. O poder de criar ordem, propósito e um espaço seguro para o crescimento não é exclusivo dos designers de jogos. É uma habilidade humana fundamental. Quando você decide estudar para um concurso, por exemplo, e define um cronograma, um local de estudo e a regra de não usar o celular, você está, na prática, desenhando um círculo mágico ao redor do seu objetivo. Você está transformando a tarefa esmagadora de passar em um concurso no jogo gerenciável de cumprir a meta de estudo de hoje. Pense em outras áreas da vida. Um orçamento financeiro é um círculo mágico que impõe regras ao caos dos gastos e cria um caminho claro para a estabilidade. Uma rotina de exercícios é um círculo mágico para sua saúde física, com regras claras de tempo e esforço. Uma terapia é um círculo mágico de 50 minutos por semana, um espaço seguro com regras de confidencialidade e escuta, onde você pode explorar seus medos e traumas. Em todos esses casos, estamos fazendo a mesma coisa, traçando uma linha na areia da realidade e dizendo: aqui dentro, as coisas funcionam de um jeito diferente. Aqui dentro, existe um propósito e um método. Estamos, deliberadamente, transformando o caos em um jogo que podemos vencer. Portanto, o círculo mágico é muito mais do que um conceito para entender games. É uma ferramenta para a vida. É o ato de consciência que nos permite focar, criar e prosperar em um mundo que, de outra forma, seria barulhento e disforme. Os jogos nos treinam nessa arte, a arte de aceitar regras voluntariamente para alcançar um estado de imersão e maestria. A sua tarefa, como andarilho e explorador da sua própria jornada, é aprender a desenhar esses círculos em sua carreira, em seus relacionamentos, em seus projetos pessoais. Porque ao definir as regras do seu próprio jogo, você não está se limitando. Você está se dando a liberdade de verdadeiramente jogar para vencer. Continue conosco na Universidade Andarilho, enquanto continuamos a desvendar os códigos que governam nossa existência. A jornada está apenas no começo.